E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Claudeir e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos assuntos, tá? Hoje a gente vai continuar as funções oxigenadas. Vamos para a aula de número 4 e quem quiser acompanhar aí de casa, tá no volume 2, certo? Então vamos lá, as funções oxigenadas, só relembrando, funções oxigenadas é todo composto que tem oxigênio na sua estrutura, tá? Tanto faz se ele está entre carbonos, se ele vai estar fora da minha cadeia, ligado por fora da minha cadeia, tá? Então sempre a gente vai encontrar a presença do oxigênio nessa estrutura, tá? Então vamos aqui. Vamos para a função aldeído. A função aldeído, gente, é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila ligado ao hidrogênio. Como eu trago essa ideia de carbonila, sempre o carbono ligado com uma dupla a um oxigênio. Esse grupo aqui, ó, que eu vou circular aqui, ele pode ser chamado de aldoxila, formila ou metanoíla. Tá? Eu sempre gosto de chamar de aldoxila, mas caso vocês encontrem outra palavra, também é interessante que vocês aprendam, tá? Essa representaçãozinha, gente, ela pode vir de outras formas. Eu sempre trago isso para vocês. Não ficar bitolado numa representação de uma função ou de um composto. Certo? Quando eu falo representação de uma função ou de um composto, esse mesmo aldoxila aqui, ela pode ser representada de uma outra forma. Como, por exemplo, assim, ó, uma ligação dupla com um oxigênio. Certo? Essa ligação dupla com um oxigênio, ela representa também um aldeído. Professor, mas como que eu vou representar um aldeído? Eu só tenho uma dupla com oxigênio. É simples, gente. Olha, na ligação de linha, vocês lembram como é a ligação de linha? Extremidade ou ângulo, a gente vai ter um carbono. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu posso ter um carbono. Vamos supor que eu tenho um carbono aqui. Tá. Nesse carbono eu já tenho duas ligações. Fica faltando quantas para completar ele? Mais duas aqui. Pronto. Então quer dizer que eu tenho um aldeído também. Eu tenho um carbono com uma dupla ligada a um hidrogênio. Só que a representação em ligação de linha, ela omite ligações de hidrogênio e omite o meu carbono. Certo? Então, professor, por que aí ele é considerado um aldeído se eu não tenho a representaçãozinha do carbono e do hidrogênio? É simples, gente. Olha, sempre na representação de ligação de linha, não temos mostrando, eu tenho ali o carbono, eu tenho ali o hidrogênio. Nem sempre ela vai estar mostrando. Às vezes eu posso pegar um composto e ter uma representação em ligação de linha, em estrutural condensada ao mesmo tempo, estrutural plana ao mesmo tempo, as três representações ao mesmo tempo. Então cabe a você conseguir identificar cada uma dessas representações, tá? Essas representações, elas vêm justamente para confundir a gente, tá? E saber, aqui tá dessa forma, então é para mim errar essa questão. Então cabe a você ficar atento, ficar ligadinho, para quando vier uma representação diferente do que vocês estão vendo aqui, não errar a questão, tá? Então vamos lá. Todo composto que possui o grupo carbonila ligado a um hidrogênio, geralmente os aldeídos eles vêm em um das extremidades dessa minha estrutura, ou ele vem do lado esquerdo, ou ele vem do lado direito, tá? A partir do momento que eu mudo essa carbonila de lugar, por exemplo, para o meio do meu composto, eu já posso ter outra função. Mas sempre que eu tiver aldeído, eu vou ter essa representaçãozinha ou numa extremidade ou na outra. Eu posso ter ou na direita ou na esquerda, tá? Isso aí vai depender do meu composto. A gente vai chamar de aldoxila, formila ou metanoíla. Daqui ao próximo. A nomenclatura. A nomenclatura dos aldeídos, a terminação dela é AL, né? A cadeia principal é a mais longa que possui a carbonila do aldeído e a numeração é feita a partir do carbono carbonílico. O que seria esse carbono carbonílico? Olha aqui, gente, é esse carbono aqui, ó, que faz parte dessa estrutura, tá? Então a gente vai ter o prefixo, que indica a quantidade de carbonos da cadeia principal, ela vai ter o infixo, que indica o tipo de ligação, e a terminaçãozinha dele vai ser AL. A gente viu nos álcoois a terminação era OL, agora para os aldeídos a gente tem a terminação AL. E ele vai ter sempre, gente, aquelas mesmas regras que a gente utilizava nos álcoois, por exemplo. Tá? A gente vai observar a questão da
do posicionamento das insaturações, do posicionamento de ramificação, se é de cadeia fechada, tudo isso aí a gente vai observar. E sempre lembrando, gente, a cadeia carbônica, quando eu falo em cadeia principal, que eu quiser selecionar a minha cadeia principal, olha aqui, ó, a cadeia principal ela vai incluir o carbono carbonílico, certo? O carbono carbonílico é o carbono que eu tenho aqui ligado com a dupla oxigênio. E a numeração dele sempre vai iniciar desse meu carbono carbonílico, que é o número 1. Ele sempre vai ser o número 1, tá? Ele vai ser sempre a numeração de onde eu tiver essa aldoxila. Então, se ele estiver do lado esquerdo, quando que eu vou começar essa contagem? Você vai começar a numeração lá do lado esquerdo. Se ele estiver do lado direito, aí a numeração também vai ser do lado direito, tá? E se eu tiver dos dois lados, professor, como é que eu vou indicar uma insaturação, o grupo aldoxila e nos dois lados, como é que você vai identificar? Simples, uma vai ser o número 1 e a outra vai ser a numeraçãozinha lá que você colocar a partir da minha cadeia principal. E lembrando, sempre o carbono que está fazendo parte dessa aldoxila, ele vai entrar nessa contagem de carbonos da cadeia principal, tá? Então aqui eu coloquei 3 exemplos. Eu coloquei aqui ó, com apenas um carbono, certo? Que eu havia mostrado no slide anterior. Esse aqui é o metanal, porque ele só tem um carbono, ó, um carbono met. Ligação simples aqui nesse carbono é AN e a terminaçãozinha AL. Da mesma forma que no outro carbono, ó, no etanal, por exemplo. Aqui no etanal ó, são 2 carbonos. Eu conto o carbono que está ligado na aldoxila e o outro carbono. 2 carbonos aqui, et. Ligação simples AN, terminaçãozinha AL, é o etanal. Esse outro exemplo aqui, gente, ele já tem uma ramificação, tá? Então eu seleciono a minha cadeia principal, vou circular aqui a cadeia principal, tá? Ó, selecionei aqui a minha cadeia principal. Sobrou essa ramificação aqui. Professor, mas esses 2 hidrogênios aqui, eles vão ser ramificações? Não. Lembra que quando eu tiver, por exemplo, quando eu tiver um hidrogênio para fora da minha cadeia, ele não é ramificação. A gente só vai ter ramificação quando eu tiver, por exemplo, carbonos fora da minha cadeia principal. Aí sim eu classifico ele como ramificação. Mas, por exemplo, se eu tiver só hidrogênio, só oxigênio, a gente não classifica como ramificação. Então a contagem a gente vai começar da onde? Aqui, ó, número 1, 2 aqui. 3 e 4. Pronto. Numeraçãozinha é essa. Vamos primeiro colocar o nome da ramificação. Ela está em qual carbono? No 3. Então tá aqui, ó, 3-metil. Depois eu vou para a minha cadeia principal. Ela tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. But. Ligação simples, AN, terminaçãozinha AL. A gente pode colocar o número 1 aqui entre a ligação, o tipo de ligação, e a terminação, o meu sufixo que indica a minha função. Eu posso colocar 3-metil butan 1. Professor. Você pode colocar, não está incorreto não, mas se você não quiser colocar, também não tem problema. Tá? As duas formas estão corretas. Tá certo? Geralmente não vem a numeração porque ele sempre vai estar no primeiro carbono, tá? Então não precisa eu indicar o posicionamento da minha função, porque ele sempre vai estar lá no primeiro. Então vamos aqui para alguns exemplos. Mais alguns exemplos, ó. Eu já coloquei aqui ó, 2 aldoxilas, eu coloquei com um anel aromático, eu coloquei com ramificação. Gente, ó, outro detalhe, eu expliquei para vocês lá no início do vídeo, eu vou até voltar aqui para vocês. Olha, a representação aqui da minha aldoxila, tá? Mas, ó, além dessa representaçãozinha aí, ó, temos uma outra aqui, ó, show. Tá? CHO. Essa representaçãozinha aqui, ele também quer dizer que eu tenho uma aldoxila, tá? Então, se vocês encontrarem também essa representação, já é mais uma coisa para você dizer, é um aldeído aqui, certo? Ele nem sempre vai vir bonitinho, como a gente tem aqui, por exemplo, nesse aqui, ó. Ele nem sempre vai vir bonitinho assim, tá? Ele pode vir dessa forma, ele pode vir o show, então ele pode vir com aquela outra representação que eu mostrei lá no primeiro slide, tá? Então aqui, ó, primeiro eu tenho um anel aromático. Como é que vai ficar a nomenclatura desse composto? É o benzaldeído. Essa nomenclatura aqui, gente, já é uma nomenclatura fixa. Eu tenho quantidade de carbonos aqui, eu vou contar. Não é necessário. O benzaldeído, ele já é definido dessa formazinha aí, certo?
Então, aprendam que o benzaldeído ele tem aldoxila e tem um anel aromático ligado nessa aldoxila. Lembrando que aqui a gente vai ter o carbono também, tá? Não podemos esquecer desse carbono aqui nessa estrutura. O próximo composto aqui é essa daqui, de cadeia maior. Vou até apagar aqui para ficar mais simples da gente entender. Apagar aqui, tá. Pronto. Bonitinho. Feito isso aqui, a gente vai escolher a cadeia principal. Qual vai ser a minha cadeia principal? Gente, a cadeia principal é a cadeia mais longa. Ó, se você observar, ela começa daqui sempre, né? Vou marcar para cá. Só que quando ela chega bem aqui nesse ponto, a gente continua até esse CH3 ou a gente desce. E por quê? A gente vai descer, gente. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Porque essa daqui vai acabar sendo a cadeia mais longa de carbonos. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu teria só um, tá certo? Então, como aqui eu tenho 2 carbonos, ele vai seguir no sentido onde eu possuo a cadeia mais longa, tá? Então ele vai descer essa estrutura. Se eu não quisesse, se fosse de qualquer jeito, eu poderia passar aqui direto. Mas ela estaria errado porque não é a cadeia mais longa de carbonos. Olha, se eu for contar quantos carbonos tem aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, porque aqui tem 2. Se eu viesse para cá direto, 1, 2, 3, 4, só 5 aqui. E esse outro aqui, gente, seria, no caso, a ramificação. Essa ramificação, ela tem somente um carbono. A numeração, professor, ela vai começar da onde? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4, olha aqui, 5 e 6. Pronto, porque aqui eu tenho 2 carbonos, então já estou definindo ele aí. A nomenclatura vai começar como, professor? Primeiro a gente coloca a ramificação, tá? Ó, 4-metil, que ela está localizada no carbono 4. Cadeia principal, 6 carbonos X. Esse X aqui ele pode ser um pouco mais separado, pode não vir esse Hzinho aqui, tá, gente? Mas assim também tá correto. 4-metil-hexan, porque só tem ligação simples, AL, né? 4-metil-hexanal. Então esse fica o nome do meu composto. Vamos descer aqui para esse outro composto. Nesse aqui de baixo eu selecionei a minha cadeia principal, tá aqui. Selecionei a minha cadeia principal, eu sei que aqui é uma aldoxila. Eu conto o carbono da aldoxila? Sim, lembrando que a gente sempre vai contar o carbono da aldoxila. Quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3. 3 carbonos, gente. Nomenclatura para 3 carbonos. Já posso iniciar porque não tem ramificação, tá? Já vou iniciar aqui. Nomenclatura para 3 carbonos. Prop. Eu só tenho ligação simples? Olha aqui, ó. Eu só tenho ligação simples, ó. 1, 2 ligações simples. Eu não tenho nenhuma dupla e nenhuma tripla. Ah, professor, mas tem uma dupla bem aqui com oxigênio. Ele vai contar aqui, gente, ó? Não, não vai contar. Não posso contar esse aqui como uma dupla com oxigênio. Por quê? Porque ela não está entre carbonos. Essa insaturação, ela vai estar sempre entre carbonos, tá? A gente só vai considerar a que tiver entre carbonos. Então, prop, AN, ligação simples, AL a terminação, propanal. Já esse outro composto aqui, eu tenho 2 aldoxilas, certo? Essas 2 aldoxilas, elas têm 2 carbonos, um em cada carbono. Então, a minha cadeia principal vai ser esses 2 carbonos aqui. Então, eu vou lá, et, AN, porque é ligação simples entre esses 2 carbonos, e a terminaçãozinha vai ser o quê? AN. Perdão, aqui só tem um AN, tá, gente? Ó, foi 2. Fica etan 1,2, o posicionamento pode ser 1 daqui e o 2 aqui. Dial. Essa terminação dial, gente, é porque eu tenho 2, então eu coloco di. Se fossem 3, tri, isso segue sempre essa mesma regrinha, tá? Então, etan, ligação simples, 1, 2, dial, certo? Vamos aqui para o próximo composto. Nesse composto aqui, ó, eu vou ter, ó, cadeia principal, certo? Cadeia principal aqui, ela vem com esse carbono, ela vai incluir o meu carbono da minha aldoxila, certo? Então eu já posso vir para cá. Então essa vai ser a minha cadeia principal. A numeração eu já até coloquei aqui também, gente. A numeraçãozinha, ela vai começar sempre do meu grupo aldoxila, então ela vem para cá 1, 2, 3, 4, 5. Então já posso colocar a minha cadeia principal.
na minha nomenclatura. Eu observei que aqui eu tenho duas insaturações, uma aqui e outra aqui. Uma entre o carbono 5 e 4 e outra entre o carbono 3 e 2. Elas vão ser incluídas aqui na nomenclatura também. Então eu posso colocar aqui, ó, pente, são 5 carbonos, na cadeia principal, 2,4 dien, porque é dupla. Olha, esse 2,4 ele vem de onde, professor? Olha aqui, ó, ligação 1, ligação 2, a posição da primeira insaturação, 3, 4, a posição da segunda insaturação. Di, porque a gente tem duas, N, porque é dupla, e o finalzinho, AL, que indica os meus aldeídos, certo? Terminaçãozinha, um sufixo de aldeído. Então vamos aqui passar. Propriedades importantes. Existe uma diferença nessa polaridade da minha carbonila, gente, porque os aldeídos eles não fazem ligação de hidrogênio. Professor, eles não fazem ligação de hidrogênio? Como assim eles não fazem ligação de hidrogênio? Eu vou voltar lá no slide. Vou voltar aqui. Olha, se você observar, a ligação de hidrogênio, se você lembrar da ligação de hidrogênio, ela vai fazer flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Ela só faz dessa forma. Flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente a um átomo de hidrogênio. Então, para mim ter uma ligação de hidrogênio, tem que estar ligado diretamente no átomo de oxigênio. Se eu observar em qualquer um desses aqui, eu vou escolher o benzaldeído, tá? O benzaldeído, ele não tem o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de carbono. Ele vai estar ligado aonde? Ou ao oxigênio. Ele vai estar ligado aonde? No carbono, certo? Ele não está ligado diretamente ao oxigênio. Então, ele não pode ser ligação de hidrogênio. Mas ele vai ter uma polaridade? Vai sim, porque a gente tem uma molécula de oxigênio, certo? Esse oxigênio aqui ele é mais eletronegativo do que todos os outros elementos aqui. Então ele vai atrair elétrons mais para ele. Então essa força vai ser diferente de zero, então a gente vai ter uma polaridade, tá certo? Então aqui ele fala que a gente tem essa diferença na polaridade, porque os aldeídos eles não vão fazer ligação de hidrogênio. A gente vai observar que ponto de fusão e de ebulição também, eles são mais altos do que os compostos apolares, isso é fato, mas ele não vai ser mais alto do que a água, do que o álcool, por exemplo, justamente por conta dessa ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é mais forte, então quanto mais forte a ligação, a gente vai ter uma dificuldade maior, a gente vai precisar de mais energia para essa molécula entrar no seu estado de ebulição, tá certo? Então, como ela é polar, que é uma força intermediária, a gente não vai ter esse ponto de ebulição mais alto do que por exemplo, a água, né? Ele vai ser sempre mais baixo. Ele vai ser mais alto do que compostos apolares. Vou até sublinhar aqui. Ele é mais alto do que compostos apolares. Do que os éteres e são mais baixos que os álcoois e que dos ácidos carboxílicos, que foi justamente isso que eu falei. Ele é mais baixo dos álcoois e dos ácidos carboxílicos porque eles têm ligação de hidrogênio nele, tá certo? Então eles vão ter essa temperatura de ebulição mais baixa. Aldeídos com 1 e 2 carbonos, eles são gases, e à medida que a gente vai aumentando essa quantidade de carbonos, ele vai ter, por exemplo, 3, 4, 5 vão ser líquidos, e quanto mais cadeia a gente tiver, mais ramificações nessa minha cadeia, a gente vai ter um composto mais sólido. Todos eles, na verdade, todos eles. Quando a gente tem uma cadeia carbônica, ou qualquer que seja, massa molar, quando aumenta essa minha massa molar da minha molécula, eu vou ter o quê? Um estado físico um pouco mais sólido, tendendo mais para o líquido, certo? À medida que a gente sempre vai aumentando massa molar nos compostos, eles vão tendendo a ficar um pouco mais sólidos ou líquidos, dependendo do tipo de composto, que é justamente por conta dessa força intermolecular, que é a força que a gente vai precisar para romper essas moléculas. Tá certo? Ó, aldeídos mais simples são menos densos. Quando a gente fala de aldeído mais simples, gente, quando a gente fala de aldeído mais simples, vou sublinhar aqui, aldeídos mais simples seriam compostos que a gente tem, por exemplo, só uma cadeia simples. Eu não tenho ramificação, eu não tenho insaturação, a minha cadeia não é tão grande, ela é pequena, certo? Então isso aí, isso vai ser classificado como aldeídos mais simples. Então quando a gente tem aldeídos mais simples, eles são menos densos que a água, eles vão ficar mais acima quando eu tiver em água, tá certo? Além de existir solubilidade na mesma, aumentando a cadeia, a solubilidade diminui, que foi o que eu acabei de dizer da questão dos pontos de ebulição, e também serve para a cadeia carbônica. Por quê, gente?
A água, apesar dela fazer ligação de hidrogênio, ela também é polar. Tá certo? Então, querendo ou não, são um pouco semelhantes, não são muito semelhantes. Então, a gente vai ter uma solubilidade não tão boa, mas a gente vai ter essa solubilidade. Ele vai conseguir dissolver pelo menos um pouco. E à medida que a gente vai aumentando essa cadeia, ela vai diminuindo essa possibilidade de solubilizar esse meu composto, certo? Esse meu aldeído. Então, isso também serve para a solubilidade. Por eles serem um pouco, não muito, um pouco semelhantes, a gente consegue dissolver em água, tá certo? Pelo menos uma pequena, uma quantidade específica. Agora, a partir do momento que eu vou aumentando essa minha cadeia carbônica, eu já não posso mais solubilizar em água, porque aí a polaridade já vai diminuir, a força da polaridade já vai diminuir, então ele vai ficar, a gente não vai conseguir dissolver totalmente em água, tá certo? Vamos aqui resolver uma questão. Então, são algumas questões para vocês. Essa aqui está na página 568, é a questão 1. Se vocês quiserem pegar aí o livro. Vamos lá. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. O grupo funcional comum a essas 3 substâncias. Ele quer saber qual é o grupo funcional que eu tenho nas 3. Vamos observar aqui, gente. Olha, o show que eu acabei de falar para vocês ali nos slides anteriores. O show, ele significa que eu tenho um aldeído, tá? Eu tenho uma outra função aqui nesse meu composto? Não, eu não tenho uma outra função, eu só tenho um aldeído, tá? Então vamos aqui para o próximo. Aqui também eu tenho um show, mas eu não tenho outra função. Aqui, gente, olha, aqui eu tenho show também, que é aldeído, só que eu tenho um éter aqui também. Eu tenho um éter, por quê? Oxigênio como heteroátomo. Esse oxigênio como heteroátomo, como é que a gente vai classificar ele? Tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. Então ele vai ser um heteroátomo. Ele vai ser o quê? Um éter. Mas ele está perguntando aqui o grupo funcional comum às 3 substâncias. Então qual é a que eu tenho nas 3 substâncias? Aldeído aqui e aldeído aqui. Resposta, letra D. Certo? Então já apareceu, olha, uma diferença para a gente identificar essa minha substância. Vamos passar aqui. A equação química de conversão do citronelol em citronela é mostrada a seguir. Nessa reação tem-se a conversão de... Então aqui eu tenho uma substância que vai se converter em outra. Como é que eu vou identificar essas substâncias aqui? Ele quer saber qual é a função dela. Vamos observar aqui, eu tenho um hidroxila aqui, ela está ligada num carbono e esse carbono ele tem ligação simples. Então, isso aqui é característica de qual substância? É uma característica de um álcool. Vou circular aqui álcool aqui e álcool, vou sublinhar, e álcool aqui. Então, já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra C, olha, e também a letra E. Ah, professor, vamos ver aqui o outro composto. Aqui nesse outro composto, eu tenho por acaso uma acetona, aqui ó, carbonila, mas lembra que eu falei da outra representaçãozinha? Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um hidrogênio, ó. Então aqui eu vou ter qual substância, gente? Olha aqui, eu vou ter um aldeído, então eu tenho um álcool e um aldeído. Certo? Não é cetona. Isso aqui, gente, eu falo para vocês dessa representaçãozinha porque é a que mais dá para confundir que é uma cetona. Mais dá para confundir, porque a acetona, ele tem lá a dupla com o oxigênio, que a gente vai estudar ainda, tá? Ele tem a dupla com o oxigênio. Então é muito parecido com a acetona, então dá para confundir, certo? Por quê? Porque o hidrogênio está escondido ali. Então fica uma coisa bem parecida, então tem que tomar cuidado para não errar. Ele pode ser representado como show, ele pode ser representado com a dupla com oxigênio ali, com o hidrogênio escondido, ou então daquela outra forma tradicional que eu havia mostrado para vocês, tá certo? Então aqui eu tenho álcool em aldeído, transformo o álcool em aldeído, então a letra B. Vamos passar aqui para a próxima questão. Da página 569. Bom, associe a coluna da esquerda com a da direita, relacionando a substância orgânica com a sua solubilidade em água. Gente, precisa eu desenhar a minha estrutura? Não, não precisa. Eu vou mostrar aqui todas as estruturas, mas se você não quisesse desenhar a estrutura, também dava para responder essa questão. Ele está falando de solubilidade. Lembra de todas as características que eu falei de solubilidade. Semelhante, dissolve, semelhante. E essa questão de solubilidade tem a ver com as
forças intermoleculares. Então isso aí também, gente, observa qual é o tipo de força intermolecular que a gente tem ali. Se você está com alguma dúvida em força intermolecular, é bom você voltar lá no conteúdo do primeiro ano de forças intermoleculares, que ele explica para você a questão da polaridade, enfim, tudo detalhadozinho aqui para vocês. Mas eu vou explicar aqui também, tá? Vamos lá. O tolueno. O tolueno, eu só tenho carbono e hidrogênio. Lembra que eu falei quando eu estava falando de hidrocarbonetos? Todo hidrocarboneto ele é apolar, certo? Todo hidrocarboneto ele é apolar. E a água, gente, ela faz ligação de hidrogênio, ela é polar. Ele vai dissolver apolar e polar? Não. Tá certo? Então, esse aqui ele vai ser, ó, insolúvel. Vamos ao próximo. Benzaldeído. O benzaldeído, ele pode não ter ligação de hidrogênio. Tem um aldeído aqui. Ele pode não ter ligação de hidrogênio. Ele não tem o oxigênio ligado diretamente ao átomo de hidrogênio, mas ele é polar. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Parcialmente solúvel. Já o último, o etilenoglicol, ele tem ligação de hidrogênio aqui de um lado e tem ligação de hidrogênio do outro, em duas hidroxilas, né? Então, ele vai ser o quê, ó? Totalmente solúvel, certo? Então fica dessa forma. O tolueno é insolúvel, o benzaldeído é parcialmente solúvel e o etilenoglicol é totalmente solúvel, certo? Então vamos aqui para a citronelal é o nome semissistemático de um aldeído, cuja substância apresenta aroma de limão. A fórmula estrutural desse composto é apresentada a seguir. Escreva o nome sistemático da substância. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? Ele já diz aqui que é um aldeído, mas caso eu queira descobrir, olha aqui. Pronto. Agora eu posso começar a contagem. A contagem sempre vai começar da função. Então, essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Já posso colocar a minha nomenclatura, tá? Ele está localizado, eu tenho aqui ramificação do tipo metil e outra ramificação aqui do tipo metil também. 3,7 dimetil, que é o posicionamento delas, ó, 1, 2, 3, aqui uma ramificação, 4, 5, 6, 7 a outra ramificação. Como as duas são metil, dimetil. Tá? Agora eu vou para a minha cadeia principal. Como é que vai ficar a nomenclatura aqui da minha cadeia principal? Oct, porque são 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui também tem uma. 8. Oct. Tem uma ligação dupla? Tem uma bem aqui, ó. Uma insaturaçãozinha aqui. Ela vai estar localizada entre quais carbonos? Ó? Em qual ligação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é N, né, porque é dupla, e a terminaçãozinha AL. 3,7 dimetil oct 6 enal, tá? Então essa é a nomenclatura do citronelal, certo? Vamos passar aqui. Página 616, a questão é a 42. A indústria de perfumaria utiliza na composição de perfumes muitas substâncias que possuem fragrâncias características. As fórmulas estruturais de algumas moléculas que constituem essas substâncias são apresentadas a seguir. Então vamos lá, indique o grupo funcional comum, né, nas fórmulas estruturais. Muito simples, vamos lá? Aqui, ó. Primeiro, identifiquei aqui um aldeído, certo? Nesse aqui eu tenho éter. Aqui eu tenho um fenol, hidroxila ligada a um anel aromático. E aqui em cima, olha aqui, ó, eu tenho outro aldeído. Então eu tenho um aldeído aqui, por enquanto só aldeído e aldeído. A próxima representaçãozinha aqui, estrutural, olha aqui, ó, show, também é aldeído. O aldeído é a função que está em comum às três substâncias, certo?
Vamos passar aqui para a próxima questão. Uma das substâncias que já foram identificadas na cachaça e que contribui para o seu sabor característico é o valeraldeído. Sabendo que essa substância apresenta fórmula molecular C5, H10 e cadeia não ramificada, determine seu nome sistemático, tá certo? Então aqui, ó, vou desenhar aqui a minha estrutura. C5 eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ele diz que é um aldeído, então eu vou colocar aqui a dupla com oxigênio e um hidrogêniozinho aqui embaixo. Pronto. Não tem ramificação, então a gente já pode colocar aqui. Ligação simples em todas. Aqui. Nesse primeiro aqui eu vou ter 3 carbonos. Aqui eu vou ter 2 carbonos. Aqui eu também vou ter 2 carbonos. E aqui também. Nesse último carbono eu não tenho nenhum, porque ele já está fazendo as 4 ligações. Vamos ver se essa fórmula molecular tá bacaninha? Tá igual? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios, 3 mais 2, 5, 7, 9, 10. Então, oxigênio, pronto, cadeia. A fórmula molecular está ok. Como é que vai ser a nomenclatura desse composto? Cadeia principal tem 5 carbonos, então vai ficar pente, certo? Pente. AN porque ele tem ligação simples. E a terminaçãozinha AL. Pentanal. Pronto. Meu composto é isso. Próxima questão aqui, ó. Muitos aldeídos utilizados na indústria de perfumaria são de origem natural, extraídos de plantas ou animais. Hoje em dia, porém, essas substâncias são sintetizadas em laboratório e não necessitam ser mais extraídas da natureza. Formule uma hipótese que explique esse fato e apresente as vantagens para a síntese dessas substâncias. Gente, muito simples. Em animais e plantas a quantidade a ser extraída é muito pouca, então isso aí pode prejudicar de alguma forma. Enquanto a sintetizada em laboratório, ela pode ser produzida em grande quantidade e não ter quase nenhum prejuízo à natureza. Então essa aí vai ser a explicação da questão 45 da página 617. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato. Até a próxima, gente. Um abraço.